mel na caveira de um leão morto. Juízes capítulo de número 14, verso 8 e verso 9. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver um corpo do leão morto. E eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhe deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. E aí talvez você está me perguntando, o que vai sair deste texto? Quando nós lemos a história de Sansão, nós temos que relembrar para que Sansão foi levantado por Deus. Essa história de um homem que é Sansão, que pega o mel de um leão morto, é esse cidadão, Sansão. Sansão foi levantado por Deus em um tempo de opressão, em um tempo de castigo, em um tempo que a nação de Israel estava sofrendo o opróbrio, escassez, estava sofrendo na mão de um povo chamado Filisteu. E ele é levantado neste tempo de opressão. A Bíblia começa dizendo, por exemplo, que o nascimento de Sansão, ele foi um milagre. Milagre por quê? Milagre porque no livro de Juízes, capítulo de número 13, verso 2 e verso 3, a Bíblia vai dizer que a mãe de Sansão era estéril e não poderia gerar ou dar luz a uma criança. Acompanhe comigo em nome de Jesus, Juízes 13, verso 2 e verso 3. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca mais tem concebido, porém conceberás e terás um filho. O nascimento de Sansão, a vida de Sansão já começa com um milagre. A mãe é estéril, não pode gerar filhos. Deus tem um propósito no nascimento e na vida desse homem, que ora vamos discorrer nessa noite. Juízes 13, verso 2 e verso 3, diz que o anjo aparece e faz uma promessa para aquela mulher estéril, dizendo que ela ia gerar uma criança. Logo depois dessa gestação feita em milagre, nós precisamos entender que Sansão foi consagrado a Deus como nazireu desde o ventre. A questão toda é esta: o que é um homem nazireu? Juízes capítulo de número 13, verso de número 5, vai dizer exatamente isso aí. Vamos ver. 13, verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão
dos filisteus. Sansão começa e torna-se um homem portento. O que significa isso? Um homem que tem um caráter raro, extraordinário. Um homem que nasce com definições, um homem que nasce com propósito, um homem que nasce com a chamada de Deus. Um homem que tinha uma força colossal, uma força fora do comum. E aí muitas pessoas criam um mito sobre Sansão, achando que Sansão, por causa de sua força, era um homem muito grande, um homem cheio de músculo. A Bíblia não define de tal natureza. A Bíblia define que este homem, ele tinha uma força dada por Deus, uma força extraordinária. Sansão era um jovem espetacular, um jovem incomum, um verdadeiro gigante, um homem imbatível. Mas seu único problema é que ele não conseguia dominar os seus impulsos. Ele tinha tudo para cumprir o propósito. Ele tinha tudo para ser um vencedor na vida. Ele tinha tudo para vencer os seus adversários, os seus oponentes. De, em primeiro lugar, glorificar a Deus, porque o nascimento dele era para a glória de Deus e para o livramento do seu povo e da sua nação. Sansão é este homem que não consegue dominar os seus impulsos. Talvez você já leu ou já assistiu um filme ou um desenho de Sansão, e você vai relembrar o que eu vou falar. A Bíblia diz em Juízes, capítulo de número 14, verso 2 e verso 3, que Sansão um dia viu uma mulher de Tímina, uma cidade dos filisteus, e depois a Bíblia vai dizer que Sansão tomou a essa mulher por esposa, porque o texto vai dizer que aquela mulher agradou aos olhos de Sansão. Vamos abrir nossa Bíblia e vamos ler. Juízes 14, verso 2 e verso 3. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Quem era o filisteu? Inimigo de Israel, um povo pagão. Deus proibiu o casamento misto. Sansão começa a fazer tudo errado. E o texto continua: agora, pois, toma por mulher. Olha o que é que o verso 3 está dizendo. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Seu pai tentou fazer com que Sansão renunciasse dessa ideia, mas a Bíblia vai dizer que Sansão não ouviu o seu pai. E quando nós vimos este texto aqui, nós temos que entender que Sansão não fez caso do ensino que os seus pais transmitiram da parte de Deus a ele. A Bíblia vai dizer que ele abandonou os princípios bíblicos de vida para fazer a sua própria vontade. E aí fica a advertência bíblica e da parte de Deus para nós, que todas as vezes que formos fazer aquilo que aos nossos olhos parece certo, correto e bom, nós somos um forte candidato ao fracasso, à vergonha, à dor e ao juízo iminente de Deus.
Porque Deus proibiu. E além de Deus proibir um casamento misto, Sansão desprezou os ensinamentos da parte de Deus e dos seus pais. E olhe para mim, você que é filho e que fez homenagem para os seus pais. Todas as vezes que você abandonar os princípios da palavra e desobedecer ao seu pai, que em amor lhe cria, a ira de Deus está sobre você. Quer ver como ele despreza? E depois desse desprezo, a vida de Sansão vai de mal a pior. É desgraça em cima de desgraça, é fracasso em cima de fracasso. São decepções que amontoam no histórico de Sansão, porque ele despreza as orientações divinas. Vamos para Juízes capítulo 13, vamos ler a partir do verso 5. Eu quero que você preste atenção. Verso 5 vai dizer o primeiro: porque eis que tu, o anjo instruindo, presta atenção como ele despreza uma instrução divina. A educação de Sansão, em primeiro lugar, não vem de homens, vem de Deus. Não vem de baixo, vem de cima. Não vem de mente corrompida pelo pecado, mas vem de uma mente santa, sábia e que sabe o que está fazendo. O anjo tem uma instrução da parte de Deus aos seus pais, e os pais de Sansão orienta, ensina, educa na mesma proporção que recebeu do anjo de Deus. Acompanhe comigo. Juízes 13, verso 5. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Verso 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez. Preste atenção e nos ensine o que devemos fazer ao menino, o que há de nascer. Verso 14. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. O que é que Sansão comeu? O mel de uma carcaça de leão. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Vamos para o outro verso 24 agora. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manerdã até Zorá e Astol. Preste atenção. Sansão nasce pelo milagre. O nascimento de Sansão foi gerado como milagre. Ele é separado por Deus desde o seu ventre. A mãe
ora, e o pai, pedindo que o Senhor enviasse novamente aquele servo dele, que era um anjo, para instruir de que maneira que aquela criança deveria ser orientada ou educada em toda a sua vida, Deus lhe concede. Sansão nasce, é jovem, cresce, é robusto. O poder de Deus é sobre a vida de Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão vai andando nas suas caminhadas. Sansão vai andando na sua caminhada, e Sansão olha para a mulher filisteia. E a Bíblia vai dizer que aquele homem se engraça com essa mulher pagã. Porque a Bíblia diz que desta eu, dizendo Sansão, me agradei. O pai volta aos ensinos, fala: Sansão, você não pode. Você é separado por Deus. Sansão disse: eu não me importo com isso. Eu quero aquela mulher. Aguardando. Diferente de Moisés, e Sansão conhecia a história de Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés escolheu sofrer adversidade com o povo de Deus, ao invés de desfrutar os prazeres do pecado e que são passageiros. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 5, verso 7, verso 25, perdão, Hebreus 11, 25. Moisés teve as mesmas oportunidades de desvio, de afastar-se, de abandonar, de cair na gandaia, de escolher qualquer mulher, mas ele não escolheu. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Presta atenção, gente. Isso pode mudar a tua vida. Sansão escolhe padrões ímpios errados, sendo que ele tinha como exemplo Moisés. Em Hebreus 11, 25, o texto vai dizer que Moisés escolheu padecer, uma palavra, sofrer com o povo de Deus, do que por um período muito rápido e passageiro ter os prazeres deste mundo. O que é que Hebreus 11, 25 está dizendo aí? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ser o gozo de pecado. Sansão então decidiu liderar suas emoções e atender os seus desejos de maneira que desagradou a Deus. Ele esqueceu de que natureza que ele foi gerado, ele esqueceu como foi o seu ensinamento, ele esqueceu de onde veio a sua força, ele esqueceu dos princípios de Deus, da separação de Deus, do que Deus queria para a vida dele, por causa de prazeres pecaminosos e mundanos. Juízes capítulo 14, verso 3. Você só vai entender se você prestar atenção direitinho no que eu estou lhe dizendo. Juízes 14, verso 3, diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agradou. Juízes capítulo 16, agora verso 4.
Sansão foi a Gaza. Olha como é que vai a vida dele virando uma coisa terrível. Sansão vai a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda noite o esperavam às escondidas na porta da cidade. E toda noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o arraiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Deve ser um parente de Sansão. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebron. A Bíblia diz que certa feita, Sansão caminhando pelas vinhas de Tímina, ele viu um leão novo, e a gente vai voltar para o texto que eu li, bramando, e saiu ao seu encontro. Só que a Bíblia diz que Sansão rasgou esse leão como rasga um cabrito. Isso está em Juízes capítulo 14, verso 6. Agora, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se eu não falo do histórico de Sansão, do contexto histórico, você não vai saber nada do Sansão e da vida de Sansão. Vamos relembrar. Nasce quando a nação de Israel está padecendo, sofrendo. Nasce por obra de Deus, pelo milagre. O anjo vem dar ensinamento celestial, direto do trono de Deus para Sansão. Os pais instruem Sansão. Sansão vai crescendo e Deus vai confirmando a chamada, vai confirmando por que ele nasceu, a vida dele. Aí a Bíblia vai dizer que Sansão se engraça por uma mulher pagã, que cultuava, uma pessoa pagã que cultua ídolos, deuses estranhos, que cultuavam e que era adversário da nação de Israel, os filisteus. O pai tenta fazer com que ele recue a sua decisão de casar com a mulher estranha e pagã. O pai não tem sucesso. Sansão fala: é aquela dali que eu gostei. O pai e a mãe falam assim: ó, mas já tem muitas mulheres. Ele fala: não gostei de nenhuma. E aí o que eu já vi de crente dentro de igreja, falando assim: não, eu vou namorar com fulano lá fora. Ela não é crente, mas Deus vai me usar na terra para poder eu trazer ele para o evangelho. Quem lhe disse? Você já está indo na contramão da lógica e bíblica. Você já tem uma possibilidade muito grande de desviar dos princípios de Deus, ao invés de você trazer essa pessoa para cá. Olha o que Sansão fez. Tinha dentro da cidade, do povo, mas não serve, não presta. Porque aos olhos de Sansão e o desejo do seu coração eram pecaminosos. Não era de obedecer a Deus. Ele se esquece por que ele nasceu. E muitos crentes se esquecem por que Deus lhe separou, lhe chamou, perdoou seus pecados e você está aqui. Sansão esquece de tudo isso. Mas um dia Sansão, depois desse episódio, que ele reluta com o pai,
e acaba casando com a filisteia, a Bíblia está dizendo que Sansão sai pelo caminho, pelas vinhas de Tímina, e um leão novo sai do meio da seara, e Sansão pega aquele leão, e sem muita força, ele mata esse leão, como se rasga um cabrito no meio. Pegou de um lado e do outro e morreu o leão. E é justamente esse leão que toda a história começa, que começa a ruína de Sansão. Aí a Bíblia vai dizer que depois de alguns dias, passou Sansão pelo mesmo local e foi dar uma olhadinha no corpo do leão, no mesmo lugar. Ele estava passando, matou o leão, continuou a sua caminhada, e aí a Bíblia vai dizer que poucos dias depois ele vai fazer a mesma trajetória e vai passar próximo do corpo do leão que ele mesmo matou com as suas próprias mãos. Aguente aí. E aí, abra sua Bíblia em Juízes 14, verso 6 e veja lá. E aí a Bíblia vai dizer que estava ali na caveira do leão um enxame de abelhas. Sansão pegou um favo de mel nas mãos, se foi andando e comendo. O que tem a ver, pastor? O favo de mel com a desgraça dele? Tem tudo a ver. Lê primeiro aonde que ele rasga esse leão. Juízes 14, verso 6. Leia. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe lhe deu a saber o que fizeram. Matou! Agora, a Bíblia vai dizer em Juízes 14, e verso 8 e 9, que alguns dias depois ele passa pelo mesmo caminho. Ele olha a caveira do leão e tem um enxame de abelhas e tem um favo de mel. Sansão para, olha, pega o mel e sai comendo o mel. É aqui que está o perigo. Por quê? Vamos ver Juízes 14, primeiro verso 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. O leão estava vivo ou morto? Morto. Segura aí, verso 9. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e correndo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o do mel e comeram, porém não lhe deu a saber de que corpo do leão e o que o tomara. Por quê? Porque ele sabia que se falasse com seu pai e com sua mãe, ele ia receber uma repreensão. Agora, o que é que isso aqui tem a ver com o que eu quero falar para vocês nessa noite? Vocês lembram que eu falei que Sansão era o nazireu? E o que é o nazireu? Vamos para o livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6 e verso 2. Diz assim o verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu. Voto de Nazireu. Sansão era o quê? Nazireu.
a fim de consagrar-se para o Senhor. A palavra nazireu, na língua hebraica, é Nazir de Nazar, que esse nome significa pôr à parte. Isso designa uma pessoa consagrada e dedicada totalmente a Deus. Sansão era um homem consagrado, do alto da cabeça e, como diz nós, a planta dos seus pés. Por isso, Sansão não poderia jamais, de maneira nenhuma, transgredir os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que essa dedicação, ela poderia durar um período ou toda uma vida. Vou para o livro de Juízes de novo. Segura aí, deixa o livro de Juízes aberto. Esse período poderia durar um pouco ou a vida toda. Juízes agora 13, verso 5. Leia aí. Leia. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará a navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Eu estou dizendo que esse voto nazireu poderia ser um período de tempo ou a vida toda. Vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. O que está escrito aí? Tenha paciência, você só vai aprender só assim. Leia aí. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atendares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e me deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Assim como Sansão, Samuel era nazireu. Por isso que Sansão tinha o cabelo comprido. Cabelo não está, a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava no obedecer. O cabelo comprido era um sinal de nazireu, do voto e da dedicação daquele homem. E aí as pessoas dizem que a força de Sansão está no cabelo. Não. O cabelo era símbolo do voto nazireu. E aí o que é que nós aprendemos? Que Sansão, ele brincou com o pecado e o pecado arruinou Sansão. Sansão não escutou os conselhos e fez as manobras da sua vida errada. Sansão fez pouco caso do voto de consagração e perdeu o seu vigor e o seu testemunho. Todas as vezes que nós não levamos a sério a aliança, o voto que fazemos diante de Deus, o pecado já está à porta. E não está à porta para brigar, está à porta para dominar, está à porta para arruinar, está à porta para destruir, está à porta para arruinar com a tua vida, com o teu chamado, com o teu testemunho e com o teu caráter cristão. Ele brinca, não leva a sério, não pode comer, não pode tocar no corpo morto. Você é separado desde o ventre até a morte. Mas ele não leva a sério as advertências. O pai adverte, a mãe fala, o anjo anunciou, mas todas essas advertências soavam como uma espécie de loucura, de brincadeira, aos ouvidos cheios de anestesia do pecado de Sansão. Sansão brinca e começa o processo da sua ruína, da sua queda. Perdeu a sua força, perde a visão,
perdeu a sua dignidade própria da sua vida, vocacionado para ser o libertador do povo de Deus, ele agora tornou-se cativo, desprezou os princípios de Deus, e o nome de Deus foi insultado no tempo pagão por causa de Sansão. Sansão perde tudo. E aí nós temos que entender uma coisa, preste atenção. Ele começa pegando o mel de um leão morto, comendo. A Bíblia vai dizer que ele não poderia, porque ele não poderia tocar em corpo morto, porque era separado para Deus. Desobedece, mente para o pai e para a mãe porque não fala. E começa o processo da ruína, porque ele casa com a filisteia, depois dorme com a prostituta, tem relacionamento com outra mulher pagã, pega no corpo morto e vai levando a vida cristã em brincadeira. Sabe o que acontece com esse homem suntuoso? Com esse homem cheio de vigor? Com esse homem aqui, que o nazireu aqui, ele tinha que deixar o cabelo crescer, ou o cabelo ficar comprido, com um sinal visível da separação para o Senhor. Ele começa a viver uma vida de desgraça, de pecado, de destruição e de ruína. Quando Sansão passar, agora para mim, preste atenção, com os cabelos compridos, a primeira coisa que o homem ou a mulher olhava para Sansão, não era se o cabelo era liso ou cacheado, mas olhava para o homem santo, irrepreensível e separado para a obra de Deus. Esse era o voto de Nazireu. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas olham esperando que o povo olhava para Sansão. Ela quer ver um homem e uma mulher, um jovem, uma moça e uma criança, cheio do poder da presença de Deus, separado, santo, irrepreensível, imaculado, que não se contamina com o pecado e nem com este mundo, mas é separado para o serviço de Deus. Sansão é uma espécie de exemplo. Sansão é um homem que as pessoas olham e desejam as mulheres ter um filho como Sansão. O homem crente, que o milagre foi nascido de um milagre, que o anjo lhe educou, que os pais eram amorosos e dedicados. As pessoas olhavam para Sansão e as pessoas tinham ideia que Sansão era este homem crente. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas têm a mesma ideia de quando olhar para Sansão. Você é crente? Sim ou não? Diga sim ou não? Sim. Então elas têm a mesma ideia com uma pessoa crente. É uma pessoa que foge do pecado, que foge da aparência do mal, que procura viver uma vida santa, irrepreensível, ser luz e sal, ser testemunha, ser um vaso na mão do oleiro. Se você que me ouve nessa noite, nós não nos enquadramos nesse princípio de um homem ou uma mulher consagrada e separada por Deus, nós estamos pecando e o nome de Deus está sendo insultado por causa da minha vida e da tua vida. O nome de Deus é insultado na vida de Sansão, porque Sansão cresce com o propósito de levar a presença de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus e o símbolo que os sacerdotes usavam, santidade ao Senhor. Mas a vida de Sansão não fala isso. O chamado fala, a vocação fala, o milagre do nascimento fala, o anjo que desce do céu e anuncia fala, os pais falam, mas a vida vocacional de Sansão é uma desgraça. Como anda a nossa vida e o nosso chamado diante de Deus? Olhe para mim e preste bastante atenção nessas palavras. Eu e você, nós, fomos chamados por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, para testemunhar do poder e da santidade de um Deus irrepreensível. Deus não nos chamou
para viver em roda de escarnecedor, para viver pecando todo dia como se pecado fosse alimento. Deus não nos chamou para brincarmos com o pecado, mas para ser um servo, luz, sal neste mundo, para ser um testemunha, para que quando a pessoa olhar para mim e para você, olhe e diga: ali vai um santo homem, uma santa mulher de Deus, que foge do pecado e de toda aparência do mal, porque é separado, é o nazireu espiritual de Deus. Olha por que Paulo foi chamado. Vamos abrir a nossa Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus chamou Paulo. Sabe para quê? Sabe de onde? Da maravilhosa das trevas para a maravilhosa luz. Vamos para o livro de Atos. Verso 18. Se você for ler o livro de Atos 26 todinho, você vai ver que Paulo vai dar testemunho. E o verso 18 é o verso da comissão divina de Paulo, aonde Paulo vai dizer da onde ele veio, por que Deus salvou ele. Nunca mais esqueça. Se você não conseguir guardar tudo, lembre-se pelo menos disso que eu vou lhe dizer. Deus lhe salvou dos seus pecados e da ira futura de Deus, para você ser luz, não trevas. Luz. Trevas você era, eu era quando nós tínhamos Cristo. Agora o negócio muda de figura. Agora Paulo vai dizer que Deus tirou das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz. Olha o que é que diz o verso 18 de Atos 26. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a sorte entre os santificados pela fé em mim. Foi para isso que Deus salvou Paulo, para ser luz, para ser testemunho. E aí eu quero abrir um parênteses e quero lhe perguntar algo. Como é que anda a nossa vida cristã? No nosso serviço, na rua, com a nossa vizinhança, a nossa comunidade. Temos sido luz, sal, temos sido nazireu de Deus, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa da nossa maneira que estamos vivendo na sociedade. Isso é muito sério. Sansão brinca com tudo isso, com todos esses princípios. A vida de Sansão, para nós terminarmos, ela é um brado de alerta para a nossa geração. Por quê? Porque há muitos jovens aqui, a semelhança de Sansão, não escutam mais os seus pais. Acham que os pais são careta, são quadrados, são chatos. E a biografia da vida de Sansão é uma advertência, em primeiro lugar, para os jovens. Aqueles que não levam a sério a advertência, a correção, a demonstração dos pais. Depois nós vamos ver que muitos jovens, mesmo sendo consagrados a Deus, são filhos da promessa, vivem flertando o mundo, amando o mundo, sendo amigos do mundo e conformando-se com o mundo. Eu estou falando aqui com pessoas, por exemplo, como Iago, como Gustavo, como Marcos Paulo, como a filha da Lúcia, que são crianças, a filha da Adriana, que são crianças que foram privilegiadas. Tirando o Iago, que veio com pouca idade para cá, todos esses meninos nasceram praticamente um berço evangélico, cristão. Deus tem uma aliança com esses meninos. São filhos da promessa.
são filhos da herança de Deus. Mas se vocês não ouvirem os seus pais, a correção, a admoestação, a disciplina, você também é um forte candidato para passar traumas e problemas como Sansão. Porque tudo começa porque desobedece princípio e não ouve seus pais. Aí a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o mundo passa e as suas concupiscências. Aí o verso 16 e 17 vai dizer assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Sansão viveu uma vida flertando com o mundo, amando o mundo, sendo amigo do mundo, conformando-se com o mundo. Ele vai procurar mel na caveira do leão morto. E aí, muitos crentes têm perdido a coragem de ser diferente. Leia aí 1 João capítulo 2, primeiro verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não entra nele. E 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O verso 17 vai dizer assim: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Sansão é esse rapaz, é este homem consagrado de Deus, que ele tem vergonha das coisas de Deus. Ele não é luz, ele não é sal, ele tem vergonha das coisas de Deus. E trazendo para a nossa vida, para os nossos dias, muitos crentes têm perdido a coragem também de ser diferente. Estão imitando o mundo em vez de ser luz nas trevas. E o que é que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo. Tem muito crente aqui, Maria vai com as outras, que não testemunha mais na sua vida, na sua casa, no serviço, na fila de um banco, na rua, no seu trabalho, que ele é um cristão. E aí nós precisamos entender algo. Como Sansão, a Bíblia vai dizer que naquele tempo as pessoas faziam muitas festas, e Sansão, ao invés de ser diferente, eu não vou porque eu sou separado, isso é um ambiente para mim, eu não necessito disso. Sansão embarcava junto com aquelas pessoas que desobedeciam a Deus, que eram pagãs. A Bíblia vai dizer que eles faziam muitas festas, porque era o costume fazer aquilo. E a Bíblia vai dizer que Sansão se misturava com essas pessoas para fazer banquete e para fazer festa. E a Bíblia diz que Sansão achava que Deus era com ele, com tudo o errado que ele estava fazendo e progredindo na sua vida cristã. Ele brincou com o pecado, não levou a sério as advertências de Deus, não deu ouvido ao conselho do seu pai e da sua mãe, relacionou-se com a mulher estranha, dormiu com a prostituta, ficava em festa com pessoas que eram pagãs, botava bebida forte na sua boca e era proibido porque era nazireu, pegou favo de mel e comeu e a desgraça só ia aumentando. As pessoas, ao invés de olhar para Sansão e glorificar a Deus, estavam maldizendo por causa da vida e do testemunho de Sansão. Sansão já não era mais luz, ele já não servia mais de exemplo, ele já não era mais o espelho para a sua sociedade, ele já não era mais aquele líder exemplar do povo.
Ele era uma pessoa mal vista por causa da sua conduta, por causa do seu exemplo. O nome de Deus estava sendo blasfemado. E tudo isso vai culminar em algo que eu vou lhe dizer. A Bíblia vai dizer que Sansão era um homem separado e consagrado. Mas a Bíblia vai dizer que daqui para frente a vida de Sansão só foi a ruína. A sua vida foi de queda em queda. Juízes 14, onde eu li verso 1, coabitou com a prostituta. Depois em Juízes 14, verso 4, afeiçoou com Dalila. E sabe o que foi acontecendo? A Bíblia vai dizer que por causa de todas essas transgressões, Sansão agora é traído e seduzido pelo seu próprio pecado. Ele agora é amarrado, perdeu os seus olhos, rasparam a sua cabeça, perdeu a sua força. Aí a Bíblia diz que quando ele pensava, em Juízes capítulo 16, verso 20, que o Senhor ainda estava com ele, a Bíblia vai dizer em Juízes 16, 20, e não sabendo ele que o Espírito do Senhor já tinha sido retirado dele. Deus não coabita com o pecado e com o mal. Eu, Juízes 16, verso 20, eu já estou fechando. Depois que a Bíblia vai dizer que ele foi seduzido pelos seus próprios pecados, Dalila seduziu ele, arrancou dele a confissão acerca de onde vinha a sua força, e ele não poderia dizer, transgride de novo. A Bíblia vai dizer que a cabeça de Sansão, os olhos de Sansão, os olhos foram queimados, vazados, arrancaram os olhos, rasparam a cabeça de Sansão. Esse jovem exemplar, separado, consagrado a Deus, perdeu força, perdeu a sua dignidade, perdeu o respeito, e agora de ser um homem líder, um libertador, ele agora serve como escárnios no templo pagão. Ao invés de ser um líder, é um palhaço da corte, porque brincou com o pecado. O que é que diz Juízes 16, verso 20? E disse ela: os filisteus vêm de ti, Sansão, e despertou do seu somerício. Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Olha para mim. Nós não podemos brincar com o pecado, achando porque estamos pecando, então a pessoa está vivendo no pecado e não está dando tudo certo, é sinal que Deus está aprovando as suas atitudes. As pessoas se enforcam com a sua própria corda. O pecado vai chegar no momento que ele mesmo vai pedir conta daquilo que você praticou e fez. Sansão levou a vida à brincadeira, não ouviu o conselho, brincou com as coisas santas de Deus, com a separação, com a consagração, com o exemplo que tinha que ser. E a Bíblia diz que ele vai caindo de queda em queda, de ruína em ruína, porque o Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. Ele começa a envolver-se com uma mulher que não podia, dorme com a prostituta, se relaciona com Dalila, perde os olhos, perde a sua força porque o cabelo foi arrancado, perde a dignidade, perde o respeito, e agora, ao invés de ser libertador, é palhaço da corte. Olha o que é que diz Juízes capítulo 16, verso 21 agora. Vazaram os olhos e escarneceram dele no templo pagão. Verso de capítulo 16, verso 21. O que está escrito aí? Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos e fizeram-no despedaços. E amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele um pouquinho no casco. Verso 25. E sucedeu que, alegrando-se
Conselheiro do coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere e brincava diante deles, e fizeram estar de pé entre as pedrinhas. Eu quero lhe dizer algo, irmão, quero terminar. Transgredir com os absolutos de Deus e entregar-se às aventuras, buscando uma satisfação imediata de seus desejos, esse caminho, que muitas vezes parece bom, louvável, certo, direito aos nossos olhos, correto à nossa vista, esse mesmo caminho aqui, embora cheio de aventuras e prazeres, é um caminho de escuridão, de escravidão e de morte. O pecado é um arbustre. O mesmo pecado que promete vida, ele mata, como fez com Sansão. O pecado levará você ou qualquer outra pessoa a mim, mais longe do que você gostaria de ir. Ele vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E isso vai custar a você e a qualquer pessoa um alto preço que você não gostaria de pagar. O preço da tua alma, da salvação da tua vida. Sansão brincou com o pecado. Não levou a sério as advertências. Passou por cima dos absolutos de Deus. Transgrediu os mandamentos divinos. Não levou a sério o que Deus tinha dito. Não deu ouvido aos ensinamentos dos anjos. Não quis dar ouvido aos ensinamentos do seu pai e da sua mãe. E a vida dele foi de mal a pior. Foi caindo em queda. Não teve possibilidade alguma de voltar para dizer: me preste o microfone que eu quero dar o testemunho de quando eu era uma pessoa desgraçada no mundo e agora eu sou um novo cristão. Ele não teve essa oportunidade. Ele, ao invés de ser libertador, porque foi essa a chamada dele, os olhos é vazado, capítulo 16, verso 21, capítulo 16, verso 25, arrancaram o cabelo dele, que era o símbolo da sua força, não era o cabelo que dava força, era o símbolo dele, arrancaram, colocaram ele no meio do pátio, e começaram a escarnecer e a zombar de Sansão. O pecado, ele parece que é muito bom. Parece que nunca vou pagar nada. Parece que eu vou sempre ser o bambambam da vez. Parece que eu sempre vou dar bem na história. Parece que ninguém está vendo. Mas existe um que está sentado no trono. Que os olhos dele, como diz o Apocalipse, é como chama de fogo. E ele pede conta de tudo que passou e daquilo que está acontecendo. Não brinque com o pecado, para que a unção de Deus não saia da sua vida. Não brinque com a sua vida de santificação, para que você não torne um crente vazio e apático dentro da igreja. Não brinque com os mandamentos e com os absolutos de Deus, para que ao invés de você ser testemunho, você acabe sendo escarnecido. Viva uma vida santa, consagrada e irrepreensível. Não toque naquilo que não pode. Não viva uma vida infrutífera. Não vá como Maria vai com as outras, mas seja um testemunho ocular, porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos luz e sal neste mundo. Fique em pé em nome de Jesus. Eu vejo muita gente por aí e falamos de Jesus para elas, as pessoas falam assim: hoje não, eu ainda vou para a gandaia, eu ainda vou para a farra, eu ainda vou brincar um pouquinho com Sansão, eu ainda vou passar ali e vou ver uma filisteia, eu vou passar ali e vou dormir em Gaza e vou folgar a noite toda. Deus é amor, diz outro, mas você se esqueceu de algo: Ele é santo. E a própria santidade de Deus cobra o seu juízo, e é um juízo eminente.
eu quero dizer para você, meu irmão e meu amigo que está aqui nessa noite me ouvindo, esse pregador aqui que está falando para você, e que constantemente nós temos a oportunidade de expor a palavra de Deus da maneira que ela é que Deus nessa noite está nos concedendo uma oportunidade de você sair da situação que você está e vir para a luz, sair das trevas e vir para a luz, ter um encontro pessoal, intransferível, real, vivo, santo, irrepreensível diante de Deus. Você não veio aqui por obra do acaso, você não está estacionado aqui porque não tinha nenhum a fazer no domingo, ou porque você simplesmente recebeu um convite de um amigo seu. Você veio aqui porque Deus quer salvar a sua alma nessa noite. Deus quer que você tenha um encontro com Ele, mas para isso você tem que ter uma atitude diferente de sucessão. Você tem que dar testemunho. E o primeiro testemunho é reconhecer que é pecado.